vamos falar um pouco de como funciona a planilha de Design System Dashboard, tá? Explicar o que ela faz, basicamente, né? Bem, essa planilha serve para controlar ali todos os aspectos de construção de um Design System, né? Mostrando o total de componentes que esse Design System possui, né? Dividido aqui o que tem para ser feito no backlog, né? Porcentagem desse backlog, o que a gente está fazendo, né? O que tem em progresso, né? Porcentagem também desse progresso e o que já foi publicado, né? Então também tem a porcentagem daquilo que foi publicado. Isso aqui é muito importante para a gente saber o quão distante a gente está do fim desse processo de criar uma versão do Design System, seja 1.0, 1.5, enfim, vai depender muito do seu time. Esse painel aqui da direita, ele nos dá uma visão aqui um pouco mais diária das coisas, né? Então, quantos dias tem se gasto em design, né, para se desenhar um componente, aqui seja aqui 7 dias em média para se desenhar um componente e 9 dias para aquele componente ser desenvolvido. E a média geral para que um componente passe do processo de sair do backlog para a publicação é de 88 horas, né? Nessa ideia hipotética aqui, nesse exemplo aqui da planilha, né? E ela traz também um valor muito importante, que é o valor quanto tem sido investido em design e em desenvolvimento, financeiramente falando. Isso aqui é muito importante para você mostrar o valor do Design System, porque imagina que um componente feito vai poupar essa grana aqui em média da próxima vez que ele for utilizado. Então esse aqui é um dado muito importante de se prestar atenção, que é o valor médio por componente. Aqui embaixo a gente tem aqui um pouco da anatomia do Design System, né? Organizado aqui atomicamente. Não quer dizer que o seu Design System precisa ser atômico, mas ele essencialmente deveria ser pensado atomicamente, né? Dos componentes menores, né? Os átomos, até os componentes mais complexos, como um organismo ou um template, ou até mesmo uma página, se o seu Design System fornece páginas completas, né? Então, assim, isso aqui dá um panorama muito interessante da anatomia do seu Design System. Tá? E aqui tem um gráfico de reuso, a gente consegue perceber aqui os componentes que são mais reutilizados dentro de um Design System. Também é um gráfico muito importante para ter noção de onde o seu esforço tem que estar, né? Você tem que entender que seus botões são muito bem construídos porque ele está em 18% do seu Design System, que os ícones precisam sempre estar bem feitos ali, né? Bem construídos, porque ele está em 54% dos componentes. É só um exemplo de o quão importante é você ter um gráfico de reuso dos componentes e como isso é importante dentro de um Design System. Aqui é como que tudo é controlado, né? Como você vê todo o processo do Design System. Então, vamos pegar aqui o exemplo de um componente de alerta, né? Que ele teve uma data de início, passou pela pesquisa, UI, documentação, handoff desse componente, e a parte de design se encerrou ali em uma data qualquer. Depois disso segue-se o processo de desenvolvimento, né? Parte dos desenvolvedores ali também. Essa parte aqui é controlada pelos designers que trabalham no Design System e aqui, obviamente, dos desenvolvedores. Então, é que o desenvolvedor tem um controle aqui do processo, né? A liderança tem uma visão do processo de desenvolvimento. E aqui é um processo hipotético, você pode adicionar colunas aqui à vontade nesse processo de design, tanto no processo de design e desenvolvimento, né? Você pode adicionar colunas aqui com mais processos, enfim, que isso não vai afetar o status. O status é baseado nos dois, né? Então, você vê aqui que a parte de tags, né? Por exemplo, a parte de design está concluída, mas a parte de desenvolvimento ainda não. Ou seja, esse componente está em 66% de progresso. Então, você tem um dado ali muito interessante para ver o status de tudo que você tem para construir. E aqui você tem os dados de reuso, né? Então, o que tem num componente de alerta? Ele tem botão, tem ícone template, pode ter outras coisas aqui, né? Outros componentes. É importante entender que
tudo que você coloca aqui nesses componentes vira um item dentro dessa tabela, então, desse drop-down. Então é uma coisa importante, porque você precisa marcar quais os componentes estão sendo reutilizados dentro de cada um desses, para você ter noção, dentro daquele gráfico da dashboard, do reuso de um componente, entender a importância daquele componente dentro do design system. Isso é imprescindível, assim. E aqui no final a gente tem um resumo, né, de quantos dias foram gastos em design, desenvolvimento, as horas investidas e o valor daquele componente. Tá? Esse valor aqui é baseado num ticket médio somando design e desenvolvimento. O time de RH pode ajudar bastante o líder a chegar nesse valor médio de ticket, para ter uma noção exata assim, do valor que está sendo investido em tudo que você faz dentro de um design system. E aqui a gente tem um valor total de horas investidas até agora e o quanto que esse design system está custando até o momento, né? O quanto foi investido de dinheiro, de tempo e dinheiro nesse design system, né? Então é muito simples, né? Então basta marcar quando que um processo começou, né? Você pode vir aqui simplesmente dizer quando que ele começou, qual que é o status dele, se a pesquisa já foi iniciada, né? Então você consegue ter um controle bem bacana do seu design system, né? Adicionando aqui seus componentes, qual que é o tipo daquele componente, para editar todos esses status que estão aqui, né? Todos esses dropdowns aqui, basta vir nos marcadores aqui e editar os seus marcadores como você quiser, adicionar marcadores, né? Se o seu design system for dividido em quarters, você pode adicionar os quarters aqui e adicionar uma coluna de quando que aquilo ali foi entregue, né? Pode colocar antes ou depois do status para marcar quando que esse componente será entregue, né? Você pode ter uma previsão, por exemplo, colocar depois do status uma previsão de quando que esse componente está previsto para ser entregue. E aí você pode dividir pelos quartos que estão aqui, né? Q1, Q2, Q3, Q4 de 2023, enfim. Uma coisa a mais que você pode ter no seu design system, tá? Ajuda bastante a controlar isso. E tudo que você mexer ali, né? Você vai ver aqui que vai ter mudanças aqui, né? Então, se você vier aqui dizer que mais um componente aqui como a top bar está em progresso, né? A gente vai ter no dashboard um novo número aqui, né? Não são mais 4 componentes em progresso, agora são 5. Então, como eu falei, isso ajuda muito a ter uma noção do valor investido no design system e uma medida de tempo onde a gente está. Né? O quanto ainda falta para que esse design system fique pronto. Então é isso. Espero que esse primeiro ajude você a agilizar ainda mais e organizar o seu design system.